Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o professor Samuel Abrantes, e nós queremos compartilhar com os irmãos um texto encontrado em Lucas capítulo 7, versículo de número 11 a 17. Bom, existem entre 35 e 37 milagres registrados nos evangelhos, milagres operados por Cristo. No final do Evangelho de João, é dito que muitos outros milagres são operados por intermédio do ministério de Cristo, mas não foram catalogados. Isso significa que os 35 ou 37 milagres que estão registrados no cânon sagrado, dentro do ministério de Jesus, foram registrados propositalmente com uma grande possibilidade de um teor pedagógico. Ou seja, há lições a serem aprendidas dentro dos ocorridos miraculosos do ministério de Cristo. A forma como os relatos foram expostos, eles nos deixam ricos detalhes de aprendizagem para a nossa caminhada cristã. Eu queria compartilhar com os irmãos 7 lições aqui encontradas no milagre, no vilarejo, na aldeia de Naim, que foi a ressurreição do filho de uma viúva. Temos o texto, os irmãos conhecem o texto, e eu queria fazer esse vídeo aqui bem compacto, bem resumido, bem objetivo, para a gente ir alinhando. Isso aqui também é interessante para alguns irmãos que têm dificuldade de encontrar as lições do texto. A gente consegue fazer uma correlação do texto com o contexto e, claro, buscar na oração, buscar na direção do Espírito Santo de Deus, algumas lições que o texto nos apresenta. A primeira lição que eu queria destacar aqui é o contraste proposital colocado por Lucas aqui entre as transições geográficas de Jesus entre Cafarnaum e Naim. Cafarnaum é uma cidade prominente, é uma cidade importante, uma cidade de grande relevância. O próprio Jesus vai fixar residência ali pela boa projeção do lugar, estratégica, geográfica, para facilitar o seu trabalho evangelístico. Havia uma alfândega romana em Cafarnaum, a própria presença do mar da Galileia indica ali a proeminência desse lugar. A 30 quilômetros depois, nós encontramos um vilarejo inexpressivo e insignificante geograficamente e demograficamente de Naim. E aí Jesus sai de um grande centro para um lugar inexpressivo, e aqui eu destaco essa primeira lição, que o trabalho missionário não se restringe a um teor geográfico ou demográfico. Você não descarta um lugar porque tem poucas pessoas lá. Você não descarta fazer um trabalho missiológico em um lugar porque é um lugar inexpressivo e talvez não tenha tanta relevância. Há quem defenda, à luz do ministério de Paulo, um trabalho missionário localizado em grandes centros urbanos, onde eles servem como polos para regiões. E é interessante essa visão, mas eu penso que aquela percepção de Atos capítulo 1, versículo 8, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra, dando uma ideia de simultaneidade de atuação missionária, tanto em Jerusalém como essas expressões de simultaneidade, parece nos indicar melhor o fato de que o trabalho missionário ele deve ser feito de forma simultânea, tá? Não deve se restringir a grandes centros urbanos, assim como também não limita-se a lugares simples e pobres, tá bom? Então, o trabalho missionário ele é focado onde há uma necessidade de atuação missiológica. A segunda lição apresentada do texto é que, se você perceber, no versículo de número 7, voltando aqui à leitura, há uma própria distinção que o texto faz entre a multidão e os discípulos. O texto diz: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então, Lucas faz questão de diferenciar quem é discípulo e quem é multidão.
A multidão sempre fez parte do ministério de Jesus, ele multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão, você vai ver a multidão sendo ali cenário, palco de grandes milagres, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que rompeu a multidão, o próprio Lázaro, o próprio Zaqueu, que teve dificuldade de ver Jesus por conta da multidão. Então, a multidão acaba sendo um grande protagonista ali no cenário, tanto de dificultar, você lembra do paralítico que teve que ser colocado pelo teto, porque a multidão lotou a casa, impossibilitou o paralítico de entrar pela porta da frente. Então, a multidão sempre teve um papel relevante dentro do cenário miraculoso do ministério de Cristo. Agora, quando nós lemos João capítulo 6, Jesus dá uma repreensão muito forte na multidão e diz: olha, vocês estão me seguindo por interesse, por conta dos pães e peixes que eu multiplico, por conta dos milagres, e a multidão, ela regressa, ela retroage, ela abandona, porque a multidão, ela não está disposta a ouvir sermões de admoestação, de exortação, e apenas os discípulos ficam, e Pedro diz aquela palavra célebre, quando Jesus diz: vocês também não vão me abandonar. Pedro diz: para quem iremos nós, pois só tu tens palavras de vida eterna. Então, a grande diferença entre a multidão e os discípulos é que os discípulos, eles estão pela palavra, pelo ensino, pela aprendizagem, eles querem aprender porque estão dispostos a obedecer, tá, a palavra do mestre, enquanto a multidão, ela só está para assistir, ela está só para receber, ela está pelo espetáculo, ela está pela animação. E dentro dessa caminhada cristã existem esses dois aspectos dentro da igreja. Há pessoas que estão meramente pelos espetáculos, pelas apresentações, pelos enfeites, por todo o colorido da igreja, mas existem também os discípulos que estão ali pela palavra, estão ali porque descobriram o caminho da redenção e estão renunciando às coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. Uma terceira lição que pode ser encontrada nesse texto é que há um contraste muito interessante entre as multidões. Embora eu tenha feito uma crítica à multidão que rodeava Jesus, porque de fato o próprio Jesus fez essa crítica, mas é inegável que a multidão que está acompanhada de Jesus ali no texto propositalmente faz um contraste com a multidão que está indo enterrar o jovem para fora da cidade. A multidão da tristeza versus a multidão da alegria. E esse contraste, creio eu, colocado por Lucas, é para apresentar exatamente o fato de que quem está perto de Jesus, ele tem mudança, tá? Esse contraste muito forte das duas multidões mostra para a gente essa diferença que deve haver de quem anda com Jesus de quem não anda. Você percebe que mesmo pessoas que estão ali perto de Jesus estão por interesse, mas há verdadeiros discípulos ali sim, há pessoas bem intencionadas que estão perto de Cristo, alegres e satisfeitas por estar caminhando com ele, enquanto que a multidão que vem para fora da cidade, ela está desesperançosa e sem nenhuma esperança de consolo. Então, há uma diferença entre quem caminha com Jesus e quem está distante de Jesus. Deve haver essa diferença. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais glorificam a Deus é quando alguém, sem a gente mencionar, alguém olha para a gente e percebe o evangelho, percebe Cristo em nós, diz: olha, você é evangélico, né? Eu percebi pelo seu jeito de ser. Então, quando essas coisas acontecem, o nome do Senhor é glorificado, estamos exalando o bom perfume de Cristo. Deve sim haver uma diferença. Alguém certamente disse que se a igreja for amada e aplaudida pelo mundo, é porque a igreja talvez esteja parecida com o mundo, porque o que deve se esperar é que o mundo odeie a Cristo, porque a igreja, ela caminha para se assemelhar a Cristo. Da mesma forma que odiaram a Cristo, devem odiar a igreja. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5 que quando nos perseguirem pela nossa fé, nos odiar, nos caluniar, devemos folgar e festejar, pois é grande o nosso galardão. Deve sim haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Uma quarta lição que nós queremos destacar aqui é o fato de que quando Jesus se depara com essa cena drástica, onde a mulher ela está chorosa, angustiada, deprimida, já enterrou um esposo e agora está indo enterrar o seu único filho,
antes de Jesus tocar no esquife e resolver o problema daquela mulher, ele se dirige a ela e diz: mulher, não chores. Então ele trata primeiro do emocional dela, do abatimento de alma e espírito dela. Jesus está primariamente preocupado com os seus sentimentos, com o seu equilíbrio emocional. Depois que ele traz uma palavra de consolo, de conforto, é que ele se dirige ao problema tocando o esquife e ressuscitando o rapaz. Então, aqui está uma lição interessante que Jesus está muito mais interessado, primeiramente, em resolver problemas internos, problemas de dentro, problemas da alma, do que preocupado em resolver questões materiais e externas, tá? Então tem uma frase que eu gosto dela, que antes de Deus mudar a sua situação, ele vai mudar você. Então, às vezes a gente está esperando algo de Deus e internamente não estamos preparados para aquilo, precisamos aprender às vezes a depender de Deus, a depender dele no sentido de que entender que o milagre que está prestes a acontecer é pelos méritos de Cristo e não nossos. Então, um milagre fora dessa preparação interna pode recorrer até em maldição, tá? Então, o milagre, ele só é bênção quando eu estou preparado, eu estou equilibrado das minhas emoções e sei reconhecer de onde provém a minha bênção. Então, Jesus aqui trata primeiro do emocional dessa mulher para depois resolver de fato o seu problema. E às vezes nós estamos tão focados em que a situação mude, o problema acabe, e nós ficamos nesse desespero de alma. E Deus está muito mais preocupado em que nós aprendamos a esperar e descansar, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Antes de Jesus mudar a situação, Ele certamente mudará o nosso coração. Outra grande questão aqui interessante do texto é que, por duas vezes, o texto aqui, ele chama o jovem de defunto, né? O Lucas escrevendo, ele menciona essa expressão, que de fato era o estado daquele rapaz. O texto diz: e quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto. E os versículos posteriores diz assim: é, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se. Então, por duas vezes o texto chama, o autor Lucas chama o jovem de defunto, mas Jesus, quando dirige a palavra para aquele rapaz, chama ele de jovem. Então, é interessante essa visão de Jesus, ele vê além do problema, não chama de defunto, chama de jovem, porque ele já está vendo o milagre sendo contemplado. Jesus, ele vê além da situação que parece impossível. Isso alimenta a nossa visão de que precisamos ter visão do reino de Deus. Olhar um povoado que ainda não foi alcançado pelo Evangelho e contemplar uma igreja, pessoas servindo a Deus e entrar dentro desse projeto, nessa visão de fé e fazer com que o Senhor seja glorificado dentro dessa visão e não ter uma visão pessimista de dizer que é só um povoado onde não há presença da igreja, então certamente não vai ter progresso. Ou então dizer essa cidade é muito promíscua, ímpia e não tem como Deus agir. Olhar para aquela cidade com a visão de Jesus. Não se trata de um defunto, se trata de um jovem. Não se trata de uma cidade promíscua, se trata de um palco para um grande agir de Deus. Então precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que Deus, ele tem sim projetos de vitória no quesito de pregação do evangelho, operação de milagres, em que o nome dele sempre vai ser glorificado, e dessa maneira não podemos ter uma visão de retroagir e olhar para trás, precisamos ter uma visão de ampliação do reino de Deus e contemplar pelos olhos da fé aquilo que Deus pode fazer. Uma sexta lição aqui está no fato de Jesus, ele diz ao jovem para se levantar, e o texto diz que ele se assenta, indicando aqui um processo de restauração. Ele vive, ele volta à vida, isso é um milagre extraordinário operado por Cristo, talvez um dos milagres assim, mais extraordinários, a ressurreição de um morto,
mas o que é interessante é que o jovem não volta com toda a energia, primeiro ele fica sentado, então indica aqui um processo, e quando a gente leva aqui para o campo espiritual, quando Paulo diz que nós estávamos antes mortos em nossos delitos e pecados, quando nós vamos a Cristo, é um processo onde nós, antes de ficarmos em pé primeiro, nós nos assentaremos. Então, às vezes as pessoas querem que tudo aconteça do dia para a noite e as pessoas comecem logo a pregar, comecem logo a se desenvolver, e precisamos entender aquela frase célebre: antes de alguém se colocar em pé para falar, precisa primeiro sentar para ouvir. Então, quando a pessoa nasce para Cristo e ela sai da morte espiritual, ela precisa primeiro se assentar, passar por um discipulado, para que depois ela venha se colocar em pé. Eu queria destacar aqui uma última lição, que é a questão de o jovem ter sido devolvido à sua mãe. Todo aquele milagre, primeiro, foi para o nome do Senhor ser glorificado, e depois para que aquela mulher pudesse ter de volta o seu filho, que, claro, representava a esperança daquela mulher que, naquele momento, a mulher estava sem o seu auxílio financeiro, porque o seu marido que trazia o sustento para casa, a mulher, naquela época, não tinha uma projeção na sociedade, não tinha facilidade para serviço e adquirir recursos financeiros, então estava no papel, a figura masculina, essa função. Então, quando Jesus devolve o jovem, convida essa mulher, ele está devolvendo os seus sonhos, devolvendo a sua esperança, devolvendo os seus projetos. E aqui nós encerramos com essa grande lição do texto de que Jesus, ele pode devolver aquilo que um dia nós perdemos a esperança, perdemos os sonhos. Estamos aí no final do ano de 2024, adentrando para o ano de 2025, e essa é uma mensagem de esperança, de entender que Deus, ele está muito preocupado, primeiro, em resolver a nossa situação interna, que é a nossa salvação, a nossa vida espiritual, mas não podemos perder em vista que Deus também, ele pode realizar os nossos sonhos. O salmista escreveu dizendo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, buscando a glória de Deus e na nossa própria promoção pessoal, sempre teremos portas fechadas, porque precisamos passar por processos de entender que quem faz é Deus, mas também não podemos ter uma visão pessimista de não acreditar que Deus pode ressuscitar os nossos sonhos e abrir portas que um dia se fecharam. Então, estamos encerrando aqui mais uma série de devocional, aprendendo com textos da Bíblia. Se você tem interesse de ler a Bíblia toda no ano de 2025, eu te convido para o projeto Eu Vou Ler a Bíblia, onde nós teremos devocionais, questionários bíblicos, e você estará lendo a Bíblia toda em um ano, tá bom? Se você tiver interesse, entre em contato conosco, e que Deus em Cristo nos abençoe.